Estamos recebendo no jornal Folha Regional TV Folha a prefeita de Marau, Naura Bordignon, eleita nas eleições de domingo, 6 de outubro, para a gestão 2025-2028. Naura, do MDB, venceu com 50,3% dos votos válidos, totalizando 12.248 votos. Naura também será a primeira prefeita a comandar o município de Marau a partir de janeiro de 25, exatamente no ano em que Marau completa 70 anos de emancipação. Ela tem como vice-prefeito o vereador e ex-secretário Vilmo Perim Zanquim, também do MDB. Agradecendo por ter aceitado o convite para a entrevista, aproveito então para cumprimentá-la, juntamente com o seu vice Vilmo, e pergunto: no início de setembro, Naura, você esteve aqui e nós conversamos sobre a campanha eleitoral que na época estava iniciando. Hoje você volta aqui falando como prefeita eleita de Marau. Eu gostaria de saber como foi percorrer esse caminho nesses 45 dias de campanha. Aldo, inicialmente quero te agradecer, cumprimentar o Jornal Folha pela cobertura dada ao período eleitoral, pela oportunidade que nos deste de aqui estarmos para falar um pouquinho das propostas. E nesse momento, como eleita que sou, retornar aqui e conversar novamente contigo e iniciar dizendo que foi uma caminhada de 45 dias intensa, de muito contato com as pessoas, visitando entidades, empresas, visitando as pessoas de casa em casa, encontrando na rua, nas programações sociais da nossa comunidade, passando a mensagem, mas também ouvindo muito qual era o sentimento do marauense, das suas expectativas com relação ao futuro, à futura gestão, né? E isso com certeza serve de muito subsídio, porque é um termômetro, é um sentimento que você colhe durante a caminhada. Então, foram dias intensos, foi um trabalho importante. Eu digo que a campanha te aproxima muito da comunidade, você faz grandes amizades, mas eu diria que é uma experiência gratificante, muito significativa de contato com as pessoas dos bairros, do centro, do interior, e também com essa sensibilidade de muito mais do que falar, ouvir as pessoas. E com certeza muito do que ouvimos será aproveitado na futura gestão. Naura, a vitória da sua candidatura, da sua coligação, foi considerada apertada por apenas 146 votos. A pouca diferença já está sendo analisada pela coligação. A que você atribui essa pequena margem da vitória? O governo Yura Rui já tem um prognóstico desse resultado, Naura? Aldo, oficialmente nós não sentamos ainda para fazer essa reunião de avaliação com todos os membros da coligação e do governo. É muito recente o resultado da eleição, mas com as pessoas com quem conversamos e também um sentimento próprio que é possível compartilhar contigo, é que pela primeira vez nós temos a presença de uma mulher concorrendo nas eleições. Isso é um fato novo para o eleitor. Como você tem pessoas, eleitores que têm a adesão a uma candidatura feminina, você também tem aqueles que talvez resistem. E isso é normal, é da democracia. Outra questão que me parece que a questão da polarização nacional também se fez presente aqui nesse contexto. Se nós avaliarmos, por exemplo, você pega vou citar dois exemplos. Cruz Alta, candidata à reeleição, doutora Paula, mulher, foi para a reeleição e obteve 88% de aprovação e foi reeleita. Na primeira não foi assim. Você pega o município de Carazinho, que tem mais eleitores que Marau. Lá as pesquisas indicavam uma ampla vantagem para o rapaz que venceu a eleição e ele acabou vencendo
com uma diferença de 140 votos, menor ainda do que de Marau. Então, a política, exceto nós que militamos partidos, que temos uma identidade com partido A, B ou C, a comunidade, ela vai se moldando aos demais momentos da política, e a política é muito dinâmica. O que era no passado, onde nós tínhamos muito forte aqui em Marau, duas frentes partidárias, que historicamente ou você era de um partido ou de outro, hoje em dia isso já está mudando bastante. E isso está presente inclusive aqui no município de Marau. Você vê partidos relativamente recentes ganhando expressão no município, tendo votações expressivas, e é uma nova realidade. A política aqui em Marau, se você comparar com outras eleições, Aldo, exceto a última que reconduziu o prefeito Iura, que foi fora da curva, digamos assim, me permita assim mencionar. Mais de 8 mil votos? Praticamente 8.804 votos, num cenário de pandemia, onde nós não tínhamos esse corpo a corpo, nós não tínhamos encontros políticos, a campanha praticamente se baseou nas redes sociais e na rádio. Isso não demonstra o que é a política de Marau, isso foi algo atípico. Certo. Se você pegar as demais eleições, você vai perceber, claro, que são diferenças um pouco maiores do que sucedeu conosco, mas as diferenças nunca foram assim tão expressivas em Marau. Como candidata da situação, a tua vitória representará a continuidade do trabalho do atual governo ou haverá mudanças de rumo na gestão? O nosso governo representa a continuidade, a sucessão desse modelo de gestão muito voltada ao diálogo, à união da comunidade. Mas é evidente que, como tudo na vida, haverá adaptações, a gente precisará evoluir em algumas questões, melhorar outras, porque é como na casa ou na empresa da gente, quando você atinge algumas metas, alguns objetivos, você não se acomoda, você vai percebendo que há necessidade de melhorar em algumas áreas, aperfeiçoar outras. E essa conversa com a comunidade nos indicou aquilo que tem bastante aprovação, aquilo que merece uma atenção. Então eu diria assim, que a futura gestão, ela seguirá este modelo, ela aproveitará algumas peças importantes da equipe e terá também novidades para a comunidade, reforços para o time para melhorar o trabalho aí na frente. Aliás, é a pergunta, como será composto o seu secretariado a partir de janeiro? Haverá mudanças de nomes, permanência de alguns, novos nomes irão compor e participar do seu governo? Aldo, nós ainda não temos todas essas respostas para te dar, mas assim que houver, a gente faz questão de divulgar. Nós devemos, no mesmo sentido da equipe, aproveitar alguns nomes do secretariado, mas também trazer novidade para ajudar na futura gestão. Então hoje eu ainda não consigo te dizer exatamente quais áreas, quais os nomes, mas a partir de agora nós estaremos nos debruçando com a transição, com a construção do futuro governo, para que a partir de 1º de janeiro a gente já inicie um trabalho de modo organizado e com todas essas questões que permeiam esse intervalo que temos até o dia 1º, que são importantes, como por exemplo, a questão da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, como ela ficará, a questão da coligação, a questão dos vereadores eleitos, se todos permanecem no legislativo, se alguém será aproveitado. São todas discussões que nortearão os nossos próximos dias para que se faça toda essa construção e no momento oportuno, por exemplo, acho que o passo inicial, logo depois dessa estrutura administrativa, é o anúncio do novo secretariado do 1º escalão e quem vai contribuir em cada área aí nesse processo. Em qualquer nível de governo, nesse momento ou após as eleições, se fala em transição do governo, trabalho de transição. Você esteve diretamente ligada ao governo Iura Rui. Como é que você fará essa transição ou será apenas a mudança
de cadeira, levanta Iura, senta Naura. Como vai ser isso? Aldo, nós essa semana, tanto eu quanto o vice Vilmo, já participamos ontem de uma visita oficial ao prefeito Iura, ao vice Rui. Hoje pela manhã pedimos uma reunião com a equipe da Fazenda para acompanhar a questão da lei orçamentária anual, que deve chegar na Câmara de Vereadores, ser protocolada por uma questão legal até o dia 15 desse mês. Então acompanhamos uma reunião e mesmo sendo candidatos de sucessão da situação, estaremos sim fazendo essa transição, até porque, como estamos fora da gestão, o Vilmo desde abril, eu desde junho, precisamos acompanhar também até que etapa avançarão as obras que estão em andamento para a gente ter o conhecimento para dar sequência ali, dar continuidade e também para prever ali na frente que faça que caiba dentro do próximo orçamento e na sequência vem a discussão do plano plurianual, aquilo que a gente pretende implementar já no primeiro ano da gestão. Durante a campanha, Naura, é normal que os candidatos ouçam, visitando os eleitores e a população, ouçam reivindicações, problemas, necessidades da população. Alguma área ou algum setor do seu governo vai demandar uma atenção especial após essa passagem pelos bairros e pelo interior? Aldo, nós pretendemos dar uma ênfase importante à questão da agricultura. Nós entendemos que de setembro até maio fomos atingidos por um volume extraordinário de chuva, representado em mais de 4.000 milímetros, e apesar de terem sido feitos investimentos relevantes para o meio rural, como a internet, como programas de sucessão rural, uma das maiores demandas é a questão da manutenção das estradas, e a gente está com umas ideias não só no que diz respeito à melhoria da estrutura de maquinário, equipamento, mas também de um estudo topográfico das estradas para que a durabilidade das mesmas seja maior, que a cada chuva tu não precise retornar e refazer o trabalho, porque são 1.200 quilômetros de estrada. Então o meio rural nós estaremos olhando com especial atenção. A questão da saúde, que sempre é um tema muito sensível, também terá um olhar especial no que diz respeito que é a questão de dobrar o número de atendentes do teleagendamento, que entendemos que é uma necessidade, e estaremos também muito atentos a esse grande sonho de Marau, ainda na área da saúde, que é termos leitos de UTI aqui no município. E o desenvolvimento econômico, que é algo que permeia todas as demais áreas, porque quando o cidadão tem uma oportunidade de emprego, inserção no mercado de trabalho, renda, ele tem dignidade, ele está desenvolvendo o município, ele está auxiliando nesse processo. Então são áreas que de início assim receberão especial atenção de nossa parte. Você terá maioria na Câmara de Vereadores, serão 5 vereadores da situação do governo, da sua coligação, e 4 de oposição. Qual é o relacionamento que você pretende manter com o Legislativo marauense? Uma relação muito próxima, Aldo, até porque já passei pela experiência de ser vereadora. Quando Marau completava 50 anos, fui a presidente do Legislativo, sei a importância que tem o vereador como um elo de ligação da comunidade ali representado. Não há democracia sem um legislativo forte, autônomo, independente. Então, eu tenho um reconhecimento muito grande pelo papel do legislativo. Evidentemente que haverão os vereadores de situação, que daqui a pouco, como base de governo, terão uma proximidade maior, mas isso não significa que a porta estará fechada ao vereador de oposição que quer contribuir com o desenvolvimento de Marau, né? No sentido do diálogo, algo que eu gosto de usar, né? A expressão que a porta do diálogo e a porta física do gabinete estarão abertas para quem quer contribuir e ajudar Marau a avançar, porque afinal de contas, apesar das diferenças políticas, nesse momento nós todos temos que olhar para o município como o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito, o nosso partido, o bem de Marau e de todos os marauenses. O anúncio do secretariado, da equipe de governo, se dará então em dezembro?
Possivelmente, Aldo. Nós ontem, numa conversa preliminar, pretendemos, entre a segunda quinzena de novembro, mas a primeira quinzena de dezembro, certamente fazer esse anúncio oficial para toda a comunidade e a partir daí constituição das equipes. Naura, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aos marauenses que a levaram à vitória, tornando a ser a primeira mulher? Veja como é importante e a tua responsabilidade a partir de janeiro de 2025, exatamente o ano em que Marau comemora 70 anos de emancipação. Qual é a mensagem? A mensagem inicial é de agradecimento, primeiro a quem confiou na Naura e no Vilmo e que nos deu a oportunidade de estar trabalhando para a comunidade pelos próximos 4 anos. A segunda mensagem que eu deixo é de unidade. O processo eleitoral passou, nós respeitamos, agradecemos quem votou, mas respeitamos quem não votou na Naura e no Vilmo. Nós precisamos pensar em Marau agora. Eu quero ser a prefeita de todos os marauenses e quero que os marauenses se sintam representados por mim, que tive a coragem de me colocar à disposição, participar, ser escolhida por um partido, por uma coligação, ser escolhida por uma comunidade, de uma mulher que tem sensibilidade, mas que tem força, tem pulso firme nas horas que são necessárias, quando o bem de Marau precisa prevalecer. Sei que temos pautas importantes pela frente, nem sempre que irão agradar a todos, mas o meu propósito, os 4 anos, todos os dias que eu for trabalhar, o meu propósito é pensar no bem coletivo de Marau e de todos os marauenses. Então, eu conclamo a todos, como somos uma comunidade forte, desenvolvida, as nossas lideranças representam a unidade, que a gente continue nesse mesmo propósito, ajudando a construir a cidade para as futuras gerações. Nós conversamos assim, aliás, nós conversamos em setembro como candidata a prefeita e hoje a primeira entrevista concedida ao jornal Folha Regional como prefeita de Marau a partir de janeiro de 2025, Naura Bordião. Sucesso para você, muito obrigado por ter aceito participar dessa entrevista, Naura. Nós é que agradecemos mais uma vez, deixamos um abraço a toda a comunidade e parabenizar pela cobertura, né, que o jornal veio fazendo, não só de Marau, de região, como um jornal que tem essa inserção regional e que faz um trabalho sério, responsável e que com certeza nas páginas da edição dessa semana teremos muitas informações sobre o pleito eleitoral. Muito obrigado, uma grande semana a todos e vamos lá, que agora é trabalhar muito. TV Folha.